Passa de 570 o número de mortos no avanço israelense sobre a faixa de Gaza. Eu converso com a repórter Luísa Moraes, que vai dar mais informações sobre o conflito. Boa noite, Luísa. Nós tivemos hoje as manifestações do presidente Barack Obama e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, não? O que eles disseram? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Tanto o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quanto o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediram um imediato cessar-fogo e o fim das hostilidades desta crise que completou 2 semanas. Hoje, um hospital palestino foi bombardeado, deixando pelo menos 5 mortos e dezenas de feridos. As imagens mostram a destruição causada pela artilharia de Israel no entorno do hospital. O 3º e 4º andar do prédio foram atingidos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o grupo palestino Hamas de usar civis como escudo humano e de manter um depósito de armas ao lado do hospital. A nova onda de conflitos começou após Israel acusar o Hamas pela morte de 3 jovens judeus na Cisjordânia. Em retaliação, um estudante palestino de 16 anos foi torturado e assassinado por ortodoxos. Em Jerusalém Oriental, os assassinos dos jovens palestinos estão presos e vão a julgamento. As mortes foram o estopim para os bombardeios de ambos os lados. Em 14 dias de confrontos, 27 israelenses e mais de 540 palestinos morreram. O domingo foi o mais sangrento do confronto, com mais de 140 mortos na cidade de Gaza, a maioria civis. O Hamas informou que fez um soldado israelense refém. Um líder do grupo radical, Ismail Haniev, exigiu o fim do bloqueio israelense à faixa de Gaza e a libertação dos presos detidos na Cisjordânia como condição para aceitar um cessar-fogo. A pedido do Egito, o Conselho de Direitos Humanos da ONU marcou para daqui 2 dias uma reunião de emergência para discutir a crise. Ban Ki-moon vai pessoalmente a Jerusalém e Ramallah, na Cisjordânia, esta semana para tentar mediar um cessar-fogo. Nós não podemos nos calar até que seja feita a justiça. E justiça significa o povo palestino ter reconhecidos os seus direitos, inclusive o direito de retorno às suas terras das quais foram expulsos. Do momento em que os mísseis vindos da faixa de Gaza pararem de atingir Israel de uma vez por todas e os túneis, as ameaças que existem à infiltração de terroristas no Estado de Israel forem desmantelados, eu tenho certeza absoluta que Israel aceita um cessar-fogo. Eu converso agora com o professor de Direito e de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, boa noite. Boa noite. A gente pode imaginar o que depende exatamente nesse momento um cessar-fogo de ambas as partes para que se poupem vidas? A situação é complicada porque você tem de um lado uma hostilidade ao Estado de Israel e o Estado de Israel que para sobreviver precisa ali lançar muitas vezes de ofensivas maiores do que a proporção em determinadas situações. O que é necessário para que você chegue ali a uma resolução é que o conflito termine baseado num acordo mútuo de não agressão de ambas as partes. Por um lado, o Hamas precisa reconhecer a existência do Estado de Israel, e não somente o Hamas, mas todos os países ao redor nesse sentido, e o Estado de Israel tem de aceitar ali a convivência da Palestina, a própria existência da Palestina com aquilo que havia sido acordado antes da expansão e dos assentamentos judaicos. Agora, está muito claro que o objetivo dessa operação é a eliminação dos túneis e dos locais dos comandos centrais de onde estão sendo emitidos, onde estão sendo lançados esses mísseis. E eu acredito que até o momento em que o primeiro-ministro Netanyahu não atingir esse objetivo, enquanto ele não atingir esse objetivo, provavelmente o cessar-fogo não vai acontecer, baseado no histórico de que nos últimos 6 anos, essa é a 3ª vez que isso acontece, e que ele sempre para justamente no momento em que atinge o seu objetivo.
O objetivo nesse momento, então, seria acabar com os túneis por onde o Hamas, então, recebe armas e repassa isso? Esse é o objetivo principal, porque não podemos esquecer que diariamente a estatística afirma que mais de 100 mísseis têm sido lançados contra o Estado de Israel, e esse lançamento é o que prejudica muitas vidas. Agora, a gente sempre vê um balanço estranho, né? Porque morrem muitos palestinos e poucos do Estado de Israel, poucos judeus nessa situação, mas isso se deve também à questão da concentração, a elevada concentração humana que existe na faixa de Gaza, que tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, e isso faz com que esses números sempre sejam muito grandes de pessoas que morrem, infelizmente, dos dois lados do conflito, mas com um número maior sempre do lado palestino. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cultura. Eu volto ao estúdio. Ricardo, é com vocês. Obrigado, Luísa. Bom, eu gostaria de começar perguntando para você, Ayrton, se a presença aqui não é de Ban Ki-moon e de John Kerry, o secretário de Estado norte-americano, lá na faixa de Gaza, de fato vai mudar alguma coisa, porque os termos e as condições que estão sendo colocadas nesse cessar-fogo, eles são muito semelhantes àqueles que já tentaram fazer, aqueles termos que estavam na mesa na semana passada e que não chegaram a um acordo para o cessar-fogo. Olha, eu acho que a presença é importante, Eu ouvi um professor falando aí, mas um absurdo. Qual é a causa de todo esse conflito? São os mísseis que os palestinos jogam ali? É isso a causa? Ou a causa é a ocupação militar do território de um povo? Ou a causa é o não cumprimento da resolução da ONU de 67, faz 47 anos que Israel ocupa militarmente o território do povo palestino? Qual é a causa? É a violência com que esse povo é tratado dentro de suas próprias fronteiras. Qual é a causa? É a impossibilidade de se chegar a um acordo porque Israel não para de fazer os assentamentos, que são acampamentos militares nas áreas palestinas. Qual foi o insucesso do Kerry lá? Não conseguiu fazer com que Israel deixasse, e do Obama, deixasse de ampliar as suas colônias, para semear essas colônias em todo o território árabe. Essas são as causas. É uma brincadeira falar. Aliás, como é que esses mísseis entram em Gaza? Se Gaza é cercada de um lado e do outro, se Israel policia terra, mar e ar, como é que entra? Esses mísseis. A justificativa são os túneis. Não, mas tá bom. Aqueles mísseis que você vê que apontam para 30, 40 quilômetros, que atingem outras áreas, não são aqueles que você põe no ombro para atingir tanques. São muito mais possantes e maiores. Tem que ter viaturas que possam lançá-los. Não são lançados da janela de uma igreja, como querem nos fazer acreditar. São lançados por plataformas. Israel sabe disso. Israel sabe como entra. Agora, interessa é tirar aquele povo de lá. Fazer com que eles saiam do seu território, como já fizeram com os atentados de tempos em tempos que acontecem naquela área. Esse é o grande objetivo. A causa desse conflito não é meia dúzia ou 1000 mísseis que o Hamas, como dizem aí, Israel, joga contra o território israelense. Porque esses mísseis são inofensivos. Existem lá um bloqueio feito pelos americanos que impedem que eles possam atingir os seus objetivos. Felizmente, porque senão teria acontecido muita destruição. Mas já que existe esse bloqueio, por que destruir toda uma área populosa? Por que bombardear dessa forma? Olha, eu vou terminar dizendo o seguinte: cada vez que eu vejo um tanque daqueles invadindo aquelas terras que são dos árabes, eu fico imaginando como se sentia um francês quando via um tanque alemão invadindo o seu território. Quando sentia um italiano dos partisanos lutando contra a ocupação que, aos poucos, a Alemanha se impôs à Itália. Como se sentiam os africanos, os sul-africanos, que lutavam pela sua autodeterminação e independência contra o racismo. Mandela era terrorista. Quantos negros africanos se postaram numa luta contra os brancos para afastá-los daquela dominação e dar a eles liberdade? Então, esse é o quadro que eu vejo, muito lamentável. Vilauênio Torres Granel pergunta: com tanta tecnologia bélica, o que justifica as mortes de números de civis? Ele se refere, obviamente, a Gaza.
Tem a palavra está com você. Foram 500 questões históricas levantadas, então não dá para misturar a Segunda Guerra Mundial com os acontecimentos de Israel na faixa de Gaza. São assuntos radicalmente distintos. Israel não é um Estado nazista e nem fascista, portanto, não há comparação. Ponto 2. O professor colocou muito bem a questão. Tem de haver um reconhecimento recíproco entre os Estados. O reconhecimento que cada Estado deve existir. E o Hamas não reconheceu e não reconhecerá nunca o Estado de Israel. Portanto, há um impedimento para haver qualquer possibilidade de paz, diferente da Cisjordânia. Observem que esses acontecimentos são na faixa de Gaza e não na Cisjordânia, que, por sinal, está em silêncio absoluto. Por quê? Porque na Cisjordânia, o governo palestino, o Hamas é adversário, rompeu há anos, fez um acordinho aí, mas, na verdade, descumpriu rapidamente. E nós temos um Estado fundamentalista que, por exemplo, oprime as mulheres, é uma repressão violenta na faixa de Gaza. Portanto, são situações radicalmente distintas. Nós temos um Estado democrático e uma ditadura fundamentalista. Agora, tem de haver um reconhecimento recíproco. E a Síria, ninguém sabe que Síria vai ser, que não há governo ainda nacional na Síria, no Iraque também. Percebam a situação do Oriente Médio, em que você tem um Estado sendo ameaçado pelo conjunto dos Estados. É necessário chegar a uma paz. A ida do secretário-geral da ONU e do secretário de Estado norte-americano é fundamental. Tem de haver, buscar um reconhecimento, senão isso é impossível. E vai ser muito difícil, eu creio, obtê-lo. Agora, é bom lembrar que as armas chegam e mostram que o poder do Hamas hoje é N vezes maior do que era na última intervenção. Basta ver o número de soldados israelenses que morreram. Portanto, é necessário haver uma negociação de paz. Colocar a questão concreta hoje, do século XXI, de 2014, que condições concretas tem para isso? E hoje fazer a paz é muito mais difícil do que era fazer há 10 anos atrás, porque hoje não há Estado central na Síria, né, que era um elemento importante para se chegar à paz. Hoje não há governo efetivamente no conjunto da Síria e também não há no Iraque, além de instabilidade também nos outros governos da região. E só para concluir, os palestinos sempre foram, não há irmandade árabe, nunca. Eles foram sempre traídos. Quando foram na Jordânia, setembro de 1970, podemos lembrar a Síria, podemos lembrar o Egito, podemos lembrar os incidentes do Líbano. Em suma, é uma questão muito complicada e que tem uma forte carga ideológica, panfletária e daqueles que não querem a paz. Só é possível a paz, e concluo dizendo o que o professor disse, um reconhecimento recíproco entre os dois Estados. Isso é o caminho para a paz, senão é guerra.